pouquinho. Dá aquelas folhas ali, por favor. Essas aí mesmo. Boa noite, minha gente. Boa noite para vocês. Estamos começando mais uma live e com um frio que Deus me livre e guarde. Gente, tá muito frio aqui em São Paulo. 7 graus com sensação térmica de 5. Deus do céu. Eu nunca senti um frio desse não. Tá doido. É muito frio mesmo. Deus abençoe aí. Eliane, Cris. Oi, Cris, um grande abraço para você. Nossa, maravilha, um grande beijão aí para você, para seus meninos. Saudade de todos vocês. Também aí, Iago Schmidt. Boa tarde, Iago. Oi, Iago, como vai você, meu amigo? Saudade de você. Você sumiu, moço? Oxe, tá com raiva de mim, é? Também um grande abraço aí para Aparecido, nosso amigo Gula. Também aqui, Simone. Boa noite, Simone. Saudade de você, minha amiga. Simone de Eunápolis, na Bahia. Gente, hoje nós vamos então... Ô Jameson, boa noite também para você. Boa noite também, Felipe. Boa noite, Filipão. Nós hoje vamos falar sobre ordens da ajuda. A gente sempre ouve falar de as ordens do amor de Bert Helling, né? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Mas hoje nós vamos falar de uma outra coisa que ele trabalha, que são as ordens da ajuda, que não são 3, são 5, viu? Também aqui quero mandar aqui o Iago. Oi, Frei, estou bem sim. E o senhor? Tô bravo não. Então tá bom, aparece, moço. Aparece pra gente tomar um café. Deus abençoe, Felipe. Boa noite, Jaque. Edgar Mariano, boa noite. Deus abençoe. Também aqui, vamos ver. Elza Maria Correia. Boa noite, Frei. Boa noite, Elza. Eu sou a Elza, mãe do Fábio. Sim, claro que eu lembro de você, Elza. Claro. Passando esse frio, que a gente só quer saber de cama, né? O tempo tá mais para cama do que para samba. A gente chega aí em Mogi das Cruzes. Maxwell Eduardo, bem-vindo. Também Fátima Almeida. Muito bem, que bom todos vocês. Gente, bem-vindos todos vocês nesse friozão de São Paulo. Antes de ontem estava um solão de todo tamanho. Ontem choveu, essa noite choveu e olhe, a temperatura fez isso, ó. Pum! Despencou. Muito frio. Hoje de manhã estava uns 11 graus. Dentro de casa, a sensação térmica aí de uns 13, talvez 14. Mas depois veio despencando. E olhe, eu tô aqui, ó. Camisa, blusa de lã, uma outra de uma corta-vento, mas tá frio, viu? Muito frio. Daniele Torezani, boa noite, minha amiga. Saudade de você. Manda um beijo aí pra Sônia, sua mãe. João Paulo, meu irmãozão, bem-vindos também. Gente, ordens da ajuda. Então nós temos 5 ordens da ajuda em que nós, então, queremos compartilhar com vocês. Quando a gente fala das ordens da ajuda, a gente tem que entender justamente que existe uma ordem para poder ajudar as pessoas. Por quê? Quando a gente dá demais, ajuda demais, estende a mão demais, estraga. O negócio desanda. Então é isso que a gente vai ver agora, né? É claro que na ajuda, por vezes, dependendo da relação,
vai existir de fato uma desigualdade. Por exemplo, é claro que os pais sempre vão dar mais e os filhos vão receber mais, mas tem que ser algo que é assim, ó. Se for desse jeito, vocês vão perceber que fica pesado, fica complicado. Um grande abraço aí para Jaque Ribeiro. Oi, Jaque, saudade. Dá um abraço aí na sua mãe, na Divaritana, seus irmãos. Saudade aí de vocês, esse povo bom de Belmonte. Também aqui o Nilo Júnior. Boa noite, meu querido. Concordo plenamente. Amém, meu irmão. Bem, gente, então vamos nós, né? Porque o tempo urge. Quando falamos de ordens da ajuda, primeira ordem da ajuda, dar apenas, vou ter que colocar meus outros dois olhos aqui, senão eu não vejo não leio não. Dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Quando a gente fala isso, nós temos que entender justamente que existem limites, tá? Boa noite, Dani. Saudações. Então, existem limites. Então, a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Existem pessoas que, no desejo, na boa vontade, sabe, com a melhor das intenções, dão aquilo que não lhes compete, que não tem. E aí o que acontece? Dão demais. Ou seja, tomar para si somente o que é necessário e dar apenas aquilo que se tem. O equilíbrio é a chave tanto para quem doa, para quem recebe. Então, por isso, no caminho que a gente faz na vida, nas nossas relações, na assistência, a gente tem que ter muito cuidado para que não hajam desarranjos, entende? Desarranjos que justamente vão nos atrapalhar. E por quê? Quem dá, vamos ser sinceros, né? Vamos falar a verdade. Quem dá, cria o quê? Uma expectativa para receber. E aí o que acontece? Você vive dando, doando, entregando. Doando, dando, entregando. Doando, dando, entregando. Mas você quer o que em algum momento? Receber, 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 receber. Então, se você doa de uma forma desproporcionada, isso vai gerar expectativas, vão existir exigências em que a outra parte não vai poder corresponder. E aí, ela não vai te atender. Né? Alguém vira para mim e fala assim: Frei, eu fiz de tudo para o meu filho. De tudo. Mas o meu filho não conserta. Tem 15 anos que ele briga com as drogas. Aí o que acontece? A mãe dava dinheiro toda hora. Ele era preso. Ela pegava e passava a mão na cabeça, brigava com o policial. Então, só se dava, dava e dava. E dava demais. Lembram que, às vezes, o pessoal vira e fala assim: eu dei demais, eu passei a mão na cabeça e eu estraguei. Pessoal mais antigo tem um pouco essas frases, né? Eu estraguei porque eu passei a mão na cabeça. Ou seja, eu dei demais. Então, é importante a gente entender que tem que existir um equilíbrio. Deve existir uma retribuição de pessoas que recebem e também devem dar. Ou seja, tem que existir uma atribuição de responsabilidade, gente. Então,
cabe a cada um aquilo que lhe compete. Então, se eu estou recebendo, em algum momento eu devo doar. Mas tem gente que é o quê? Sanguessuga. Recebe, recebe, recebe e só se aproveita. Então, diz a primeira ordem da ajuda: dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se é necessário. Segundo ponto, segunda ordem da ajuda. Vou botar o zóio aqui de novo, senão não vai não. Nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Olha, gente, aqui eu quero aproveitar e compartilhar uma coisa com vocês. Há muito tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, a minha irmã me ligou, não sei se a minha irmã está por aí, a minha mãe, né? Não sei se elas estão por aí, mas a minha irmã me ligou falando assim: Denilson, o Douglas, ele está dando uns aborrecimentos pra gente. Inclusive a mãe foi falar com ele e ele achou ruim com a mãe. Minha mãe acabou de entrar aí, gente. Né? Mãe sabe dessa história. E aí eu virei e falei assim: tá bom. Eu sou o irmão mais velho, mas eu não sou o pai. E eu não sou a mãe. Então eu liguei pro meu pai e falei assim: oi pai, tudo bom? Bom, não sei o quê. E fui perguntar de parente, de não sei quem. Lá pelas tantas eu falei assim: ô pai, e o Douglas, como é que tá? E o pai virou para mim e falou assim: Douglas tem me dado uns aborrecimentos. Mas Douglas é problema meu. O que meu pai estava me dizendo? Eu resolvo. Passados uns 2, 3 meses, eu liguei de novo. Ô pai, e aí? Como é que vão as coisas? O Douglas, eu fui para conversar com ele e ele falou alto comigo. Eu estou muito magoado com isso. Aí sim, eu entrei. Chamei meu irmão, a companheira dele, a Sara. Mãe sabe disso, porque foi na casa dela que eu conversei com meu irmão e com a minha cunhada. E eu tive, para o pessoal que me conhece, sabe dessa expressão e o que ela significa, eu tive um papo filé com meu irmão. E foi o suficiente. Uma conversa de 1 minuto e meio de relógio. Ponto. Graças ao bom Deus, Nosso Senhor tocou no coração do meu irmão, está muito bem, tem a casa dele, tem tem o veículo dele, está muito bem, está trabalhando, tem a companheira dele e vida que segue. Com os altos e baixos de família que todo mundo tem. Mas estou dizendo isso para vocês porque a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar. Ou seja, saber compreender o contexto da situação e reconhecer os nossos próprios limites. E também ter a humildade de não avançar naquele sentido de que a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, que a gente se acha o salvador da pátria. Não. Nós não somos salvadores da pátria. Nós não somos. Nós somos colaboradores, se as pessoas querem. Eu digo isso para vocês com tanta tranquilidade, porque eu faço muitos atendimentos, muitos mesmo. E tem gente que marca comigo 1, 5, 10, 20 vezes e nunca aparece. Então, eu vou atrás da pessoa, vou lamber ela, vou ficar mendigando. Quem tem que crescer é ela. Quem quer dar passos é ela.
Se ela não quer, e ela tem seus motivos para isso, eu honro e respeito. Mas me subordinar a isso, eu ficar mendigando, não. Né? Então, a gente tem que reconhecer que justamente existem possibilidades. Nós ajudamos, nós colaboramos, mas nós não somos salvadores de ninguém. Então, a gente tem que entender quais são as reais circunstâncias daquela situação. Às vezes a gente insiste, a gente insiste em querer ajudar e na verdade a gente acaba o quê? Prejudicando. Porque a gente está querendo auxiliar, ajudar demais e nós acabamos colocando o carro na frente dos bois, como dizem os antigos, né? Trocando os pés pelas mãos. Então, é muito importante a gente entender que tem a hora certa da gente ajudar, da gente colaborar, né? E ver nisso que quando eu dou demais, quando eu entrego demais, eu estou perdendo o meu tempo, né? Pergunta: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Concordam? Discordam? O que vocês acham? Compartilhem aí comigo. Já tem aqui algumas participações. Deixa eu fazer aqui um breve tour aqui pelas nossas redes sociais. Olha aqui. Opa, nossa, tanta gente, maravilha. Divaritana. Oi, minha amiga, Deus te abençoe. Boa noite, Frei. Saudades de você também. Nilza de Mogi das Cruzes. Boa noite, Frei. Abraços, meu amigo. Abraços, Nilza. Grande abraço para você. Elinelma Veloso, a mãe do Cássio. Olá, boa noite. Deus te abençoe, minha amiga. O Nilo Júnior disse: não se pode esquecer das pessoas codependentes que vão se for muito mais que receber. Depois a Sandra Silva, boa noite, Frei. Boa noite, Sandra. Sabrina Santos, boa noite, boa noite. Não se pode esquecer das pessoas codependentes que vão dar muito mais que receber. Correto, Nilo. Elas vão dar, mas se aquele que está recebendo, ele valoriza isso, beleza. Mas se ele só mama, só suga, cuidado, né? Trabalho com dependência química, hoje tanto com dependentes quanto com os codependentes. Aqui ele está falando também de todo mundo que está em volta, né, dessa situação. Boa noite, minha mãe. Marta Vesitiev, boa noite, Frei. Olá. Tereza Aparecida, boa noite, Tereza. Também aqui vamos ver mais quem. O Edilson Vaz, boa noite. A Tereza, concordo, demorei para entender isso. Hoje já não sofro por não poder ajudar. Tereza, a gente tem que entender que tem limites. E às vezes, é preciso soltar a ponta da corda, né? Daniela Medeiros, Cléo Maria, boa noite para todas vocês. Também aqui, vamos ver, tem aqui mais gente que chegou. Também aqui Corsato, T. Carmo, também aqui, vamos ver mais quem aqui, Jaque, Japerce, também aqui, vamos ver aqui, a Daniela já falei, também, vamos ver mais quem aqui, José, o Emílio de Rosângela, bem-vindo, meu irmão, saudade de você. Também Ademir Almeida, bem-vindos todos vocês, gratidão aí. Cade Souza, o Emílio, que diz assim: nunca disse não para o meu filho e não deu confiança e responsabilidade. Mailanda, bem-vinda também. Guilherme Fernandes, olá, meu irmão, que bom você por aqui, gratidão.
Rodrigo Paternostro. Olá, Rodrigo, bem-vindo. Saudade de você, tempão que não nos falamos. Opa, vamos ver mais quem aqui. Também Jorge Luiz, Elaine Rocha, o Denis, Elaine. Olá, Elaine, grande abraço, bem-vinda aqui conosco. Também aqui nós temos a Selma, bem-vinda, Selma. Eliel, a Cristina, também bem-vindos. O Nilo coloca achar o limite e o que faz a diferença na ajuda. Com certeza, meu irmão, com certeza. Bem, gente, então, primeira ordem da ajuda: dar apenas o que se tem e somente esperar, e tomar o que se necessita. Segunda, que nós também já refletimos: nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Quero compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu aprendi com as ordens da ajuda, né? Porque quando as pessoas vêm até nós, sacerdotes, nós padres, elas esperam uma resposta pronta. Elas querem de nós, por vezes, uma resolução para todos os seus problemas. E por vezes eu me sentia muito mal porque eu não oferecia isso, ou eu não conseguia isso, né? E com as ordens da ajuda, eu fui entendendo que não era para dar tudo, não era para dar muito, não era para dar o caminhão inteiro, a caçamba inteira. Era aquilo que a pessoa estava precisando. E aí ficou mais leve para mim, ficou menos pesado, né? Terceira ordem da ajuda: colocar-se como adulto diante do adulto. Ó, gente, isso aqui é muito importante, hein? Muito importante. Oi, Betão, saudade, quanto tempo? Bem-vindo aqui. Terceira, colocar-se como adulto diante do adulto que procura ajuda. Evitar a relação de transferência com os pais. Aqui eu quero compartilhar com vocês duas coisas. A primeira delas, quando se diz assim: um primeiro complicador de desarranjo: consentir pedidos infantis e fazer concessões nesse sentido. Veja, gente, se eu fosse casar, né, eu optei pelo sacerdócio, mas se eu fosse casar, eu estaria casando o quê? Com uma adulta, com uma mulher adulta. Eu, que hoje tenho 42 anos, eu não vou casar com uma menina de 12 anos, de 16 anos. Eu tenho que casar com a adulta. Então, a nossa relação tem que ser baseada no quê? Na vida adulta. Se eu permito que a minha companheira ela se infantilize, eu aceito isso e eu me rendo a isso, vai criar um desarranjo. Então, tem que ser uma relação de iguais, tem que ser uma relação de frente a frente, tem que ser uma relação de adultos. De adultos. É um segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Quem está mais próximo de mim já deve ter ouvido isso, e eu quero contextualizar para que vocês entendam, né? Quando eu percebo que algum paroquiano meu, ele se infantiliza, claro que é com caridade, claro que é com palavras corretas, mas com firmeza, eu sempre lembro: eu não sou seu pai, eu não sou a sua mãe, eu sou o padre dessa paróquia, eu sou pastor de almas. É por isso que eu tenho uma
uma dificuldade nesse sentido de dizer que eu sou pai espiritual. Eu sou o pastor legítimo dessa paróquia. E que um dia vai se encerrar. Eu comentava isso hoje, né, com uma pessoa e dizia, aqui na paróquia eu tenho data de fabricação e data de validade. Um dia vai encerrar o meu pastoreio aqui, como já se encerraram de outros padres que por aqui passaram. Então, quando eu trago a pessoa para esse lugar, eu não estou sendo mal educado. Eu estou sendo correto. Eu estou sendo adulto. Né? Então, eu digo isso porque, por vezes, na situação de que alguém não se deu bem com o seu pai, não se deu bem com a sua mãe, está em conflito, em crise com seu pai e com sua mãe, e aí quer fazer de mim, Frei Denilson, o seu pai e sua mãe, não. Colo não, eu te dou o lenço para você enxugar as lágrimas. No momento certo, se precisa, eu faço o papel de pastor, eu coloco nos ombros, mas como pastor, como pai não. Então, quando eu vejo relações matrimoniais, para dar uma puxadinha de orelha, né? Em casais em que o marido está por aí chamando a esposa de filha, a esposa vive chamando o marido de pai, em que a relação é muito mais paterna, materna, filial. Cuidado, gente, com isso. É de adulto para adulto. É de adulto para adulto. Né? Então, a gente tem que entender que a relação deve ser sempre entre adultos. E aí o que acontece? Se eu me permito, olha, fulano gosta de mim, né? Eu sou como um pai, ele é como um filho para mim. Opa, calma lá. Calma. Eu não sou pai de ninguém. Eu sou o Frei Denilson. Você que é casado, você é esposo da sua esposa. Agora, você é pai dos seus filhos. Você que é esposa, que tem um esposo, você não é, você não é a mãe do seu esposo. Porque existe um excesso de cuidado, mas a responsabilidade, a convivência entre os esposos, vai por água abaixo, gente. É de igual para igual, né? Então, é importante evitar essa coisa de assumir deveres, responsabilidades nos atos em que parece que é paternidade. A gente tem que se posicionar diante da pessoa que está à nossa frente de adulto para adulto. E tem que ponderar de uma forma que todo mundo entenda que toda escolha é um ato livre. E todo ato livre tem responsabilidades, acertando e errando. Acertou? Maravilha! Errou? Refaz. Né? A gente não precisa ficar nessa lenga-lenga a vida toda se culpando, se esfaqueando, porque eu errei. Errou? Refaz. Simples assim. Todo mundo erra. Todo mundo, menos Nosso Senhor. Mas todo mundo erra. Errou? Já sabe qual é o caminho que não tem que fazer de novo. E vida que segue. Né? Então, justamente entendermos que quando o ajudador, o cuidador, aquele que está, o orientador, ele se comporta como pai e mãe e deixa de ter uma relação entre adultos, mais cedo, mais tarde, vai empipinar. Quarto ponto. Quarta ordem da ajuda.
a empatia do ajudante deve ser focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que é preciso olhar tudo, todos, de uma forma sistêmica. Quando inclusive assim, se tem alguém aqui que é da área da educação, hoje em dia nós falamos de educação sistêmica, né? Nós falamos de educação sistêmica, ou seja, a gente olhar para uma criança, para um aluno, entendendo que atrás dele estão os pais dele. Ele não veio do bico da cegonha, ele não veio de chocadeira. Ele tem família, ele tem um clã, da onde ele vem. E a gente tem que honrar e respeitar isso. E levar isso em consideração. Ora, nós temos que justamente entender que a pessoa, ela está na ponta, mas existe uma multidão atrás dela. E que ela faz parte. Então, entendendo que ninguém está isolado, ninguém é uma ilha, mas que existem famílias, não é família, é família, nós temos que olhar de uma forma muito especial para os pais, acolher a partir de quem eles são e das suas escolhas. Quando nós ignoramos isso, portanto, nós desprezamos e desconsideramos os pilares daquele clã familiar. Então, aquela criança não presta, aquela criança é problemática, aquele adolescente é assim, assim, assado. Ok. Olha para os pais dele. Olha para ele a partir dos pais dele. Aí a gente vai enxergar e compreender, por isso a palavra empatia, colocar-se no lugar, né? Dá-se justamente, em vez de ter julgamento, dá-se lugar à empatia. Colocar-se no lugar, entender, compreender. No sentido de que a gente tem que considerar e levar em conta os membros importantes para entender por que aquela pessoa é desse jeito. Outra coisa que eu sempre estou aqui, martelando, que está aqui dentro da questão da empatia, a inclusão. É muito perigoso, cria um desarranjo muito grande, ignorar um parente afastado da família que ele poderia justamente ajudar. Não é excluir, é incluir. Outra coisa que é para a gente aqui levar em conta, que nós não podemos ignorar os comportamentos infantis. A gente tem que limitar, a gente tem que ponderar, tem que existir sempre limites. Sempre, sempre. Um outro desarranjo que é possível quando a gente não leva em consideração os pilares de uma pessoa, não é olhar só para ela, mas para aquilo que está para além dela. Quando a gente só olha para a pessoa e não olha para o todo, nós limitamos a nossa visão. Isso se chama consciência estreita. Quando a nossa consciência é ampla, ela é cósmica, ela é total, ela é sistêmica, ela abrange, ela é ampla. Quando nós olhamos para o todo. Quando nós olhamos só para a pessoa, a consciência ela fica estreita, ela fica pequena, diminuída. E aí a gente não consegue, então, ajudar, apoiar, auxiliar como poderíamos. Antes da gente falar, então, da quinta e última lei, da ajuda, aqui tem mais gente que está nos colaborando conosco, que está participando.
Aqui é Maria Rodrigues, que diz, muito boas suas colocações, Frei. Palavras libertadoras. Um grande abraço, Maria. Deus abençoe. Muito obrigada, grata pela sua vida. Gratidão também. Também aqui a Kelly Regina. Boa noite, Frei. Boa noite, Kelly. Bem-vinda. Vamos ver mais gente aqui. Também aqui tem Francisco. Bem-vindo, Francisco. A Simone colocou aqui uma pergunta. Como reconhecer o momento de desistir de dar? Simone, veja bem, não é desistir de dar, mas dar na dose correta. Como que a gente consegue compreender isso? É quando ainda é leve ou quando se torna pesado. Então, você está ajudando uma amiga sua, né, que ela está passando por um momento de dificuldade, familiar ou profissional, e você resolve ajudar. Você está ajudando, está auxiliando. E você a ajuda e ela de alguma forma lhe retribui, ou em algum momento ela passa a lhe retribuir. Ok. Quando você ajuda, vai ajudando, vai entregando, vai doando, e em algum momento isso se torna um peso para você, não é mais leve, não é mais legal, é pesado, aí está o momento-chave de perceber que tem limites na doação. Então não é uma questão de desistir, mas perceber quando se torna pesado. Ok? Temos também aqui Lu Andrade, bem-vinda. Também aqui Carol, bem-vinda, Carol. Muito bom você aqui com a gente. O Marcos, da nossa Pastoral da Comunicação. Verônica Santos, bem-vinda. Também R. Gusti. Vitor, bem-vindo, Vitor. Que bom você por aqui. Neia, bem-vinda também. Vamos ver aqui mais quem. Ok. E também aqui apareceu Dona Leonor, aqui nossa paroquiana, bem-vinda. Frei, o senhor é um bom psicólogo. Não sou psicólogo, não, né? Nem sou terapeuta. Então vamos levar isso em consideração, que é muito importante, né? Eu sou constelador sistêmico integrativo e practitioner em programação neurolinguística. E a gente atua para justamente ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão, né? Também aqui Adriana Santos, bem-vinda, que bom. Gente, nossa quinta e última lei, ordem da ajuda. Quando se diz assim, o amor a cada ser humano sem julgamento. Isso daqui eu já tratei com vocês trocentas vezes. E mais uma vez vou recordar. Suspender os julgamentos. Não recriminar. Não reprovar. Não ao desprezo moral. Não. Acolher cada um na sua singularidade, na sua individualidade. Cada um é único. Pessoas são substituídas pelas suas competências, mas cada pessoa é única. Nós somos únicos, né? Com o perdão da expressão, mas para dizer assim, Nosso Senhor, Ele fez e jogou a forma fora. Nós somos únicos. Sil, bem-vinda, minha amiga. Gratidão aí pela sua presença aqui conosco. Então, a quinta ordem da ajuda. Honrar e respeitar a história de cada pessoa. A história do outro não é bonita, não é maldita, não é fraca, não é pesada. É a história. E a partir do momento que o outro compartilha comigo, ele enriquece. Ele se reelabora e ele enriquece a minha vida.
Gente, é perceber, é compreender, aceitar que cada um tem o seu destino. Destino aqui para Bert Helling é as escolhas que a pessoa vai fazendo na vida e ela vai forjando, ela vai construindo, ela vai fazendo a sua história de uma forma única. Né? Então, nesse sentido, justamente, se cada um tem suas escolhas, a gente honra e respeita isso. A gente honra. Principalmente nós, filhos. A gente honra o papai e a mamãe. O papai e a mamãe acertam. O papai e a mamãe erram. E nós aprendemos com os acertos e os erros deles. O maior legado de um pai e uma mãe, depois de nos dar o dom da vida, é nós aprendermos com os acertos e os erros deles. E assim seguimos. Eu aprendo tanto com os erros quanto com os acertos do meu pai e da minha mãe. E é por isso que eu sou capaz de amá-los. Porque eles são tão humanos como eu. Nesses meus quase 12 anos de padre, eu já estou na minha 7ª paróquia como administrador. Muitas vezes eu acertei, mas muitas vezes eu errei. E cada vez que eu vou para uma outra paróquia, aquilo que eu errei, eu vou consertando, aquilo que eu acertei, eu dou uma reajustada para melhorar ainda um pouquinho, e assim a gente segue. Sempre acertando, sempre melhorando, sempre se reinventando, sempre ressignificando, dando um novo significado, sempre, sempre, sempre. Então, nesse sentido, o que eu quero compartilhar com vocês mais uma vez? Que nós que ajudamos, nós temos que mirar, que focar, nós que somos pais e mães, nós que auxiliamos as pessoas, é focar não na desgraça do outro, desculpa a palavra feia, mas é essa, não é na desgraça do outro, mas no seu desenvolvimento, e que é um processo. Cada um tem o seu movimento, cada um tem a sua velocidade. E justamente entendermos que nesse processo evolutivo, nesse processo de desenvolvimento, cada um vai, pouco a pouco, percebendo a sua missão, o seu encaixe no mundo. Vai percebendo, vai se reinventando, vai se refazendo. Nós todos, nós estamos a serviço uns dos outros. Mas esse serviço, essa ajuda, é na medida certa. Sempre. Sempre. Existe uma frase aqui do Bert que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou lê-la literalmente, para que eu não faça nenhuma interpretação, mas justamente ler a frase dele quando ele diz: como ajudantes, temos a ideia de que devemos, a qualquer preço, manter uma pessoa viva e ajudá-la a ter uma vida feliz. Entretanto, ela está entregue a outras forças, diante das quais nossos esforços fracassam. Ou seja, nós temos limites. Nós colaboramos, nós ajudamos, mas tem limites. Ao invés de nos vermos apenas diante da pessoa que busca ou necessita da nossa ajuda, olhamos para além dela. De repente, sentimos que nossas forças se vão. Aí nós temos que nos acalmar. E muitas vezes também conseguimos olhar de outra maneira para ela sem preocupações. Ou seja, olharmos para o outro a partir dele mesmo, sem julgamentos. Aqui o Roberto Bispo, lá de Trancoso, Betão, nosso amigo, está colocando assim:
Estou relembrando suas missas em Trancoso, saudades. Ô Beto, saudade também. A Elinelma, estou praticamente isso em mim. Depois a Carlúcia Fausta, que diz assim, boa noite, Frei, que Deus abençoe a todos. Amém, minha irmã, amém, amém. Deus nos abençoe sempre. Também aqui, Renata, bem-vinda. Clarice, boa noite, Clarice. Que bom você aqui conosco. Também Grace, que bom vocês aqui. Gente, o que vocês acharam do nosso tema de hoje? Gostaram, não gostaram? Fez sentido para vocês? Está colaborando com a reflexão de vocês? Quero ler aqui para vocês as 5 ordens da ajuda rapidinho. Dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Terceiro, colocar-se como adulto diante do adulto que procura ajudar e evitar a relação de transferência com os pais. Quarto, a empatia do ajudante deve ser focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. E 5, e última, o amor a cada ser humano sem julgamento. O que vocês acharam da nossa live de hoje? Está fazendo sentido para vocês? Gostaram do tema? Compartilha aí comigo. O que vocês estão achando? Colaborou, ajudou a vocês a chegarem numa melhor reflexão? Aí aquele Nelma, praticando. Edilson, ótimo. O Nilo, muito bom, sabe as palavras. Feliz em ter te reencontrado. O Edilson, muito bom. Roberto, muito rico e sábio. A Leonor Francisca, para mim fez muito sentido, gostei muito. Gratidão a todos vocês. Também aqui, vamos ver, aqui a Eliane deu um joinha, a Verônica deu um tchau, um oi. Opa, vamos aqui. Também a Daniele, que está falando maravilhoso. A Carol, gostamos. A Mailana com um sorriso, sim. O José Emílio, foi boa. A Simone, muito sentido. A Jaque mandou palmas. A Tereza Fal, vou tentar praticar com todo carinho. Amém. Amém, minha irmã. Que as nossas palavras sempre se realizem, né? Cada vez mais se concretizem. Linelma Veloso, todos os temas nos ajudam a refletir muito. Gratidão também, Linelma. Cristina Andrade, ótimo, que bom. Gente, então, quero compartilhar com vocês que, aproveitando, deixa eu ver se eu tenho aqui mais uns minutinhos, já está quase no finalzinho. Então, boa noite, Neuzinha, bem-vinda. Também quero compartilhar com vocês o seguinte, semana que vem, nós vamos nos encontrar novamente 2 vezes. Segunda-feira, 7 e 7 da manhã, o nosso programa, a nossa live rapidinha de 8, 10 minutos para a gente rezar juntos. Para nós rezarmos e consagrarmos a Deus a nossa semana. Então a gente já fez isso essa semana, vamos fazer segunda-feira, toda segunda-feira, 7 e 7 da manhã, o nosso bom dia para Deus. Consagrando a nossa semana a Deus. Momento oracional breve, mas de muita potência, de muita oração, de muita entrega, verdadeiro diante de Deus. E sexta-feira, a nossa live. Semana que vem será a nossa última live, sexta-feira que vem, às sextas-feiras. A gente vai voltar para quarta-feira, depois dessa semana, né? Porque a gente vai justamente remodelar algumas coisas, né? Mas eu vou falar para vocês novamente, né? A gente vai começar a jogar um pouco com os dias, mudar alguma coisa daqui de lá, mas eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vou mantendo sempre vocês informados.
Neuzinha, fique tranquila, tá? Você está aqui colocando que a internet estava ruim, melhorou agora. Tranquila que a nossa live vai ficar disponível assim que terminar aqui, já daqui a pouquinho, você pode assistir tudo. Participe, tá, Neuzinha? Veja a nossa live de hoje que ela vai lhe ajudar bastante. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Também aqui, a Sandra, gostei muito, saudades. Maria Canal, Maria, hoje eu não posso lhe pedir sorvete nem picolé, né? Porque aqui em São Paulo está fazendo 7 graus. Então nem pensar hoje em picolé, né? Muito bem. Maria Canal, gente, ela, nossa grande parceira, nossa grande benfeitora, ela tem uma empresa lá em Eunápolis e o sorvete dela, o picolé dela é maravilhoso, muito gostoso mesmo. Tenho saudades, né? Então, a gente vai mantendo contato com vocês. Semana que vem, normal, 7 da manhã na segunda, sorrindo para Deus, conversando com Deus, nosso momento oracional. Na sexta-feira, a nossa live, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Gratidão por terem participado, todos vocês, cada um de vocês. Continuem junto conosco. É muito bom vocês aqui com a gente, fazendo essa troca muito legal em que a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo uns com os outros. Confeitaria, confete, doceria. Bem-vindos, muito bom. Eventos 220, bem-vindos também. Gente, gratidão por terem estado comigo. Muita luz para vocês nesse final de semana, com sol, com calor, com frio, que terminando aqui, a minha luva está ali, meu par de luvas, eu já vou colocar as luvas, porque estou com frio danado nas mãos, mas com os nossos corações aquecidos. Gratidão, muita luz para todos vocês. Deus os abençoe, fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço e até segunda-feira, 7 da manhã. Beijão, muita luz, Deus abençoe.